Mas vamos já entrar para a palavra. Filemon, para a gente ganhar tempo, né? Filemon fica depois de Tito, primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo e Tito, Filemon. Quem achar Timóteo, acha Tito, quem achar Tito, acha Filemon, fica na sequência. Então, quando vocês exatamente, antes de Hebreus. Enquanto vocês estão achando, vamos orar já uma vez também para adiantar. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite tão alegre, Pai, onde nós aqui louvamos, ouvimos mais uma vez esse lindo testemunho, ó Deus e Pai, do amado evangelista, que Ele nos trouxe mais uma vez para edificar as nossas vidas. Agora, no momento que nós ouvimos a Tua palavra, usa-me conforme a Tua vontade, para que, meu Pai, a igreja continue sendo edificada com a pregação oficial da noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os pés, nós vamos ler do versículo 4 em diante. Filemon, verso 4, não tem capítulo, né? É uma carta curta, parece que é a mais curta do apóstolo Paulo. Diz assim, Filemon, verso 4 em diante. Amém. Verso 4 em diante. Ação de graça. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Amém. Igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, essa carta ela foi enviada de Paulo a Filemon. Por isso que o nome da carta tem o nome de Filemon. E se a gente analisar do verso 1 ao 3, que eu não li por causa do tempo, está escrito assim, ó: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então ele era um colaborador, um cooperador, né? Uma pessoa muito importante para o ministério cristão. Verso 2. E a irmã Áfia. Alguns dizem que Áfia talvez fosse a mulher de Filemon. E a Áfia, alguns dizem que talvez fosse filho de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa.
mas essas questões são hipotéticas. O que a Bíblia não fala, a gente apresenta uma hipótese, mas a gente não pode afirmar, né? Graça, verso 3, e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Filemon era uma pessoa importantíssima, não é? Ele era ali, provavelmente, um senhor, talvez que tivesse ali escravos sob o seu comando, provavelmente, né? Há uma indicação forte de que Onésimo, que encontrou com Paulo, que provavelmente estava preso em Roma, ou em alguma prisão, Cesareia, Éfeso, né? Mas provavelmente em Roma, muitos dizem que Onésimo, com certeza, ele fugiu de Filemon, até porque a carta é no sentido de que Filemon recebesse Onésimo. Então Onésimo, ele por algum motivo, talvez escravo, né? Talvez ele tenha fugido de seu senhor Filemon e se deparou com Paulo. Se Paulo estava em Roma, se deparou com Paulo na prisão de Roma. Ou até mesmo pode ser que ele tenha sido preso com Paulo em Roma, e lá ele conheceu Paulo, e lá Paulo evangelizou Onésimo e tornou-se pai espiritual de Onésimo. Por isso que ele chama Onésimo de filho, certo? Aqui no versículo de número 10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Provavelmente ele ganhou Onésimo na prisão, né? Então Filemon, ele era uma pessoa assim importante para a igreja. Tanto é que você observa aqui no versículo 4, dou graças, que nós observamos aqui na leitura, né? Ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Quer dizer, ele era uma pessoa produtiva para a obra de Deus. Paulo agradecia a Deus por ele, lembrando-se dele, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Era um homem de fé, amava os irmãos, não é? Tinha uma comunhão que era oriunda de sua fé, que era para o progresso ali, do conhecimento, se a gente analisar o versículo de número 6. E o 7 diz: pois, irmão, tive grande alegria, Paulo dizendo, e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Quer dizer, o coração dos irmãos tem sido reanimado por você. Ou seja, ele era uma pessoa que motivava os irmãos, ajudava os irmãos. E tem pessoas assim. Olha só o caso de Filemon. Porém, houve um problema entre ele e Onésimo. Mas olha como as coisas de Deus acontecem, né? Paulo preso, Onésimo, um fugitivo de Filemon, se depara com Paulo, e Paulo ganha Onésimo e já prepara a volta de Onésimo para Filemon. Olha como a obra de Deus ela é restauradora. Quantas vezes nós também recebemos algumas pessoas que chegam a uma condição até difícil, né? Como no caso, por exemplo, assemelhando um pouco a de Onésimo, pessoas chegam a nós desesperadas, né? Porque fizeram alguma coisa errada, e aí a gente tem que ali ser usado por Deus para aquela pessoa, para a restauração da vida daquela pessoa. Essa carta aqui, ela é muito forte nesse sentido, não é? Como está no verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade, olha o que Paulo diz, em Cristo, para te ordenar o que convém, eu poderia te ordenar, eu tenho liberdade para isso, Filemon. Porém, Paulo, olha como ele era esclarecedor, uma pessoa madura, né? Porém, verso 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, verso 9, sendo o que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, verso 10, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, verso 11, ele
antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu, verso 12, te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Forte, né? Onésimo, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro te pedir em nome do amor. Então Paulo, ele não usava da sua autoridade para impor as pessoas. Aqui a gente vê o que? Discernimento, sabedoria, educação cristã, para convencer as pessoas de uma forma, porque provavelmente Filemão, ele não estava bem com Onésimo. Onésimo falhou com Filemão. Ele foi inútil naquele momento em que houve um problema ali entre ele e Filemão. Ele fugiu sem resolver. Porém, quando ele se deparou com o apóstolo Paulo, ele ouviu a mensagem de Paulo, as instruções de Paulo, aí ele passou, ele que foi inútil noutrora, passou a ser útil a Paulo e também a Filemão. Irmãos, é aquela história. Às vezes chega uma situação na nossa mão quase que já finalizada. Às vezes chega uma situação em nossa mão quase já destruída, acabada. Cabe a nós, cada um, cabe a cada um ter a visão de restauração. Olha só como Paulo, nós não temos o final dessa carta, de que forma Filemão recebeu essa carta. Porém, eu acredito que ele deve ter aceitado a instrução de Paulo. Uma carta dessa aqui, provavelmente, seria como foi e continua sendo uma carta que abre qualquer coração, por causa da educação, do amor, do discernimento. Paulo, ele usou toda a sua sabedoria para quebrantar Filemão, porque Filemão estava, é aquela história, você é um patrão, o funcionário sai te devendo, estou colocando assim, comparação, te devendo, então você fica com aquela pessoa, mesmo sendo um cristão, você vai ficar numa demanda com aquela pessoa. Isso é uma situação que acontece, e a situação precisava ser resolvida, e eu creio que ela foi resolvida, embora a Bíblia ela não fale do desfecho da situação. Eu creio que ela foi resolvida. Dá a entender que sim, porque Paulo usou todo o seu amor, toda a sua autoridade para não impor a Filemão, mas para, vou usar esse termo, abrir o coração de Filemão. Certo? Olha a importância da gente trabalhar restaurando vidas. Onésimo com certeza se abriu para o apóstolo Paulo, contou o que ele fez. A Bíblia aqui não entra em detalhes, mas ele certamente contou o que fez. E às vezes chega alguém que de repente não é uma pessoa ruim, eu creio que Onésimo não era uma pessoa ruim, ele havia falhado, mas ele não era uma pessoa ruim. Às vezes a pessoa falha, mas não quer dizer que ela é imprestável totalmente. De repente tem restauração para a pessoa, tem recuperação para a pessoa. Alguém que de repente foi inútil no passado, pode passar a ser útil. Porém, é um detalhe, Paulo, com certeza, ele ouviu Onésimo, conversou com Onésimo, e quando ele percebeu que Onésimo estava arrependido de acordo com o teor da carta, aí sim, ele interveio ali a favor de Onésimo. Então não é você interceder por qualquer pessoa. A pessoa chega contando a situação, você de cara acredita e já vai defender a pessoa. Creio que não, irmão. Segundo o seu ponto de vista também, que acredita que o final dessa carta foi encerrado de uma forma positiva, que o próprio Filemão recebeu o Onésimo. Aqui no verso de número 21, tipo assim, até Paulo também acredita também nessa certeza, como está escrito aqui: escrevo-te na certeza de que me atenderás, confiante de que farás ainda mais do que te peço.
Olha só o poder de convencimento de Paulo na educação, sabedoria. Olha como Paulo foi usado para mudar uma situação que estava até então irreversível. Ele tinha certeza que Filemão ia ouvir ele depois do lado da sua petição. Até porque ele sabia quem era Filemão. Sabia. A importância, irmãos, de nós conhecermos as pessoas, né? De termos esse relacionamento também. A gente vê que a Bíblia, a igreja é, biblicamente falando, um local de relacionamento, de convivência, de conhecimento. Até porque, como que você vai ajudar uma pessoa que você não conhece? Daí a importância de você conhecer. Eu creio que você fez, de acordo com a carta, Paulo ele conheceu a situação de Onésimo. Onésimo se abriu, se arrependeu, e Paulo viu isso. Paulo era um homem de visão, tinha o Espírito Santo. Por isso que ele interveio a favor de Onésimo. Então não existe situação impossível. Situação impossível é quando a pessoa não quer. A gente não pode colocar todo mundo no caso de Onésimo. Onésimo fez a parte dele. Quando ele viu que Paulo, ali naquele momento, tinha condições de ser usado a favor dele, o que ele fez? Ele se abriu com Paulo. E foi muito útil, ajudou o apóstolo Paulo. Tanto é que no versículo aqui de número 13, eu queria conservá-lo comigo, falando a Filemão, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Verso 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ou seja, Paulo tinha autoridade, mas não ultrapassava a autoridade dos outros. Sim. Respeitava. Palavra de discernimento, né? Então, verso 14 novamente, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Até porque, irmãos, Deus quer receber a obra feita de livre vontade. Deus não quer nada por obrigação, certo? Deus não quer. Paulo sabia disso. Então, da nossa boca tem que proceder palavras de restauração. Quando nós nos depararmos com uma situação como essa, por exemplo, a gente tem que entender que há possibilidade para restaurar. Como eu disse, tem que ter cuidado. A gente não pode julgar todas as pessoas no caso de Onésimo. Cada caso é um caso. Às vezes a gente lembra de uma situação, ouvindo a mensagem como essa, de uma pessoa, mas uma pessoa que se foi, que não se abriu, que saiu rebelada. Não foi o caso de Onésimo. Ele saiu complicado de Filemão, mas chegou quebrantado diante de Paulo e arrependido. Aí Paulo foi e atuou para restaurar ao seu Senhor. Quer dizer, Paulo também não orientou ele a fazer o seguinte: Onésimo, se você voltar para Filemão, ele vai querer de repente humilhar, não é? Fica por aqui mesmo, me ajudando. Não é? E Paulo precisava, tanto é que ele estava sendo útil a Paulo. Ele estava ajudando e Paulo precisava. Então, irmãos, o que a gente vê aqui também? Justiça. Não é? Eu quero ajudar alguém, mas eu tenho que entender qual é a minha situação, a situação da pessoa e da outra pessoa e de todas as pessoas envolvidas no caso, para que eu possa ser ajudado e ajudar as pessoas e Deus ser glorificado. Agora, a pessoa sai e não volta, não se abre com ninguém, e quando encontra com alguém, fala mentira, não fala o que Onésimo falou, aí não tem jeito, né? Aí como é que Deus vai agir? Pensa bem o relacionamento de Paulo ali na prisão com Onésimo. Meu Deus, irmãos, Paulo tinha tudo para estar revoltado, né? Mas Paulo não revoltava, não. Sabe por quê? Olha só, eu vou ler de novo, porque é interessante esse verso 13. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que em teu lugar, Filemão no caso, né? Me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo sofria por causa de quem? Do Evangelho. De Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo.
E tinha um outro também, se você for analisar, eu não li aqui, ó, um outro, pouco se fala sobre ele, verso 23, ó. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Epáfras. Alguns também foram presos por causa do Evangelho. Só que a gente sabe que uma pessoa, embora ela esteja presa por causa do Evangelho, na verdade ela não está presa, porque não tem prisão física que possa prender o homem de Deus. Amém. Até na cadeia o apóstolo Paulo fazia discípulos, até na cadeia ele estava restaurando os vivos. Meus irmãos, até no nosso momento mais difícil, Deus pode nos usar para restaurar vidas, ganhar almas. Amém. Até no momento difícil de oposição, em que as pessoas de repente olhem para nós e pensem assim: ah, aquele está acabado, falta pouco agora ele negar Jesus. Que é o que o diabo quer, né? Imagina o diabo ali tentando Paulo, né, em muitas situações. Na torcida. Na torcida, vamos dizer assim, para Paulo negar a Cristo. Blasfemar, né? E Paulo confessava cada vez mais. Porque Paulo tinha uma visão, o céu, para onde ele estava caminhando. Amém. E ele não ia parar. É isso que a gente tem que aprender com o ministério de Paulo. Nada pode me parar, porque quem me move é Jesus Cristo. Amém. Não é algo humano. Amém. Eu não vou parar de fazer essa obra. Por quê? A obra está meio desanimada, a obra, quem me anima é Jesus Cristo. É eu que sou um animador da obra, porque eu tenho meu Senhor na minha vida. Com o Senhor eu sou maioria, no meio de poucas pessoas, ou no meio de muitas, mas sem o Senhor, no meio de uma multidão, eu estou sozinho. Essa é a verdade. Irmão, só mais uma. Não, pode falar, não. Eu tenho que falar isso aqui. Da mesma forma que Cristo ele veio tirar o homem do mundo e levar ele ao arrependimento e a Deus, de volta a Deus, que é seu lugar mesmo de origem, assim Paulo estava fazendo o papel de intercessor. Ele estava intercedendo de certa forma, ele estava fazendo o que Cristo fez por nós. Aí eu imito a Cristo. Essa é a frase de Paulo. Colocação precisa do irmão, sabe por quê? Porque tem essa comparação. Sabe quem fez essa comparação? Se eu não me engano, Martinho Lutero. Ele disse que Paulo fez por Onésimo diante de Filemon o que Cristo fez por nós diante de Deus, em sua própria vida. E lá é o versículo que sempre eu falo. 1 João, capítulo 3, verso 16. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém. Dar a vida, irmãos, é isso aí. Você vê um irmão numa situação de dificuldade, você ali agir a favor do irmão, como Paulo fez, não é? Por isso que eu penso que quando Filemon ele recebeu essa carta, eu creio que as lágrimas, né, não teve como ali ele dizer não, né? É difícil. É difícil, irmão, porque diante da unção do Espírito Santo não é o homem. Eu creio que não era só Paulo ali, era Deus falando por intermédio de Paulo. E se Filemon tinha o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo de Paulo testificou em Filemon. Na mente de Filemon confirmou. É nesse sentido, né? Versículo de número 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Olha só que poder de convencimento, tá? Paulo era sábio, né? Esse verso 15 ele é poderoso, hein? Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E olha só, verso 16: não como escravo, mas, né? Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, ou seja, amado, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Não receba ele mais como
escravo não, tá bom? Receba ele como irmão amado. Irmãos, eu creio, não sei, a Bíblia não diz isso, né? Mas eu creio que Onésimo voltou. Ele até voltou a exercer as suas funções para com Filemon, de servo, né? Ou escravo, mas como um irmão. Ele foi recebido como irmão em Cristo. Eu creio que Filemon atendeu o pedido do apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso, né? Verso 17: se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Você vê que, olha só, o versículo 12, quando ele disse assim, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. O verso 17 explica: recebe-o como a mim mesmo. E ele considerava Paulo, né? Então olha só a importância da irmandade cristã, do vínculo que nós temos, da unidade da fé. E ele não reparou, Igualou, ou seja, diante de Deus, né? Nós somos irmãos, nesse sentido também. Versículo 18: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Verso 19: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. É Paulo dizendo: olha, se ele dever alguma coisa, põe na minha conta, que eu acerto. Que eu pago. Eita glória. Mas por que Paulo fez isso? Porque ele viu que Onésimo, talvez Onésimo ali, confessando para Paulo, chorou arrependido, né? E Paulo viu tanta verdade Onésimo, que Paulo falou: eu vou comprar a briga desse homem aí. Eu estou vendo que ele arrependeu. Amém. E qual que é o preço de um irmão? O sangue de Jesus. Amém. Maravilha isso, né? Por isso que a gente precisa de ler a Bíblia, para a gente ter a noção devida de como lidar com irmãos, que é o que vem se perdendo ao longo dos tempos, né, mano? Então é isso aí. É o próximo testemunho aqui que eu estou lembrando na minha vida. Amém. Amém. Sobre isso que eu estou falando. Então Paulo ele não teve reserva. Paulo ele não teve reserva, mas ele usou ali o quê? Mais uma vez uma sabedoria muito forte. Recebe ele. Se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta. Agora lembra de uma coisa, que você me deve a sua própria vida. Ou seja, Filemon, ele devia a vida dele, se tratando da conversão, ao apóstolo Paulo. Amém. Como que esse homem ia negar Paulo esse pedido? Aí Paulo lembra ele: tu me deve a tua própria vida, tu me deve a ti mesmo. Ou seja, irmão, diante de Deus tem que haver o perdão. Não é? Já pensou se Paulo fosse cobrar Filemon? Como é que ele ia pagar? Está vendo o teor da coisa? Como Paulo, com a sua sabedoria, foi devagarinho entrando na mente de Filemon. É sabedoria de Deus, não é persuasão humana, não é ser mais esperto ou espertalhão, é ter unção de Deus para lembrar a pessoa, sempre lembrar. E tem uma coisa que a gente deve usar sempre, que é Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós. Amém. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E dar a vida pelos irmãos é o quê? Fazer o que for possível para restaurar um irmão. Porque um irmão restaurado é um irmão perdoado, é um irmão renovado na comunidade cristã. Então Paulo, naquele momento, ele agiu como Cristo nesse sentido, né? Nesse sentido, como Cristo agiu por nós, e ele foi usado para tirar toda a opressão de Onésimo, que estava perturbado ali, um escravo fugitivo perturbado. Mas a pessoa pode estar perturbada quando que ela, naquele momento ali,
tiver de tribulação na sua vida, o quanto que ela tiver de tribulação, ela pode ter quanta tribulação for. Quando ela encontra com um homem de Deus, não por causa do homem de Deus, mas por causa do Espírito Santo, a tribulação cai por terra, a prisão espiritual cai por terra, e Jesus Cristo liberta a pessoa para que verdadeiramente a pessoa esteja livre naquele momento ali, por causa da ação do divino Espírito Santo de Deus. Nada do homem, tudo de Deus. Amém. Tudo que a gente faz, se eu não me no passado, se eu não assim no passado, se tratando do passado, se eu não tivesse me encontrado com o Senhor, talvez eu estaria até morto. Então, tudo que Deus me leva a fazer, não só a mim, mas como a qualquer um dos irmãos, é tudo do Senhor, irmãos. Nada é nosso. Nós éramos como trapos e farrapos também, nós éramos imundos espirituais, mas o Senhor nos restaurou. Então tudo é dele para ele. Amém. Nós somos instrumentos do Senhor. Amém. E nada mais. Está sofrendo? Não tem nada, porque hoje em dia tem disso aí, não tem? Nada está acontecendo na minha vida. Já pensou se Paulo fosse pensar assim? Tem? Hoje eu fiz tanto pelo Senhor e ainda estou achando que vou morrer preso. Já pensou se Paulo fosse pensar assim? Mas Paulo era o preso de Deus, de Cristo. Ele não era preso dos homens, ele era preso do Senhor por causa do Senhor. Fardo leve. E outra coisa, ele estava sempre disposto a desenvolver seu ministério sob perseguição, aflição, e provavelmente ele foi decapitado em Roma, né? A Bíblia não fala, mas reza a tradição que ele foi decapitado. Então tem a ver com a Bíblia, né? Isso está no sentido. Então isso é importante, né? Mas vamos lá, continuar. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Já foi falado, verso 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Quer dizer, Paulo, ele se sentiria ali beneficiado, né? Se ele estivesse por receber. Exatamente. Reanima o meu coração. O que reanimava o coração de Paulo? Perdão, restauração, salvação. O que é que tem que animar o coração da igreja? Dinheiro, bens materiais, igreja só arrumada, isso é bom, né? Mas igreja arrumada, mudou isso, mudou aquilo, não. A igreja tem que ser movida à base de perdão, salvação, milagre, cura, para a glória do nome do Senhor. O que tem que mover a igreja é cura, milagre, salvação, perdão, restauração. A igreja pode ter tudo. Se ela não tiver essas coisas, ela está falida. Tem que ter amor, tem que ter. E a gente vê isso aqui claramente. Versículo 21, para encerrar, vamos lá. Certo, como o amado Mongelo disse ali, né? Agora trazendo de novo o versículo que ele leu. Como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Assim, ele pesou, deixou o homem ali. Logo, quando pegou aquela carta, ou a mão dele ficou leve, ficou pesada. Um dos dois. Eu creio que pesou para um lado, mas ficou leve para o outro, né? Entendeu? Exato. Poder de convencimento pelo Espírito Santo, sabedoria de Deus. Verso 22. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Prepara um quarto para mim que eu estou chegando, hein? Ele esperava isso, né? Ele esperava isso. O que a gente vê aqui? Paulo sempre queria estar retornando aos irmãos. Ele fala isso em muitas cartas. Amém. Irmãos, talvez eu possa, num certo sentido, exagerar no que eu vou falar aqui agora, mas creio que nesse sentido não. A maior saudade que a gente tem que ter é da igreja de Cristo pela qual ele morreu. Amém.
Tá? Biblicamente, é uma coisa pesada, mas biblicamente a gente vê muito Paulo falando isso. Paulo expressava muita saudade que ele tinha dos irmãos e a esperança de estar sempre com os irmãos. Nesse livro aqui, ele teve esse retorno depois ou não? Aos irmãos? Ou não? Ou ele morreu depois disso? Isso aí me parece aqui de memória, amado irmão Gelson, que não houve tempo não. Porque provavelmente essa carta aqui foi despedido, né? Ele estava em Roma, né? Então assim, eu creio que não houve possibilidade, né? Certo. Mas ele tinha essa vontade, mesmo sabendo que às vezes não era possível, mas ele tinha, né? Então destaca-se isso, a vontade. Não é? Então quando a gente, assim, passar por um momento em que a gente, melhor que isso não aconteça, estiver afastado da igreja, que a gente retorne, né? Isso é bíblico, certo? Tem que ter saudade, né? Porque tem irmão que vai e parece que esquece da saudade, não é? Então é bom ler a Bíblia por causa disso também. Está vendo como que a Bíblia nos dá uma cultura cristã de convivência, relacionamento, que não tem como não aprender, só se a pessoa não quiser. Não é? É verdade. Versículo 23. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Verso último, 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Irmãos, uma carta abençoada, né? Provavelmente parece a menor carta de Paulo, e talvez uma das mais profundas. E restauração, né? Então que nós não deixemos nada tirar do nosso coração esse sentimento, porque adianta a gente ler e aprender Deus falar com a gente e a gente não faz por onde, né? Fazer por onde, né? Então procure estar sempre na igreja com a sua dedicação, porque você é importante. Você na igreja não é apenas para você vir, é para participar no sentido de não agir, não, é agindo, atuando, né? Como é bom a participação dos irmãos. Por exemplo, a gente está tendo aqui o estudo da quinta-feira, né? Qualquer culto, mas vamos colocar o estudo da quinta-feira, onde há uma interação maior entre os irmãos por causa do estudo bíblico. Não é bom? Um fala uma coisa, o outro fala, e esse tipo de ensinamento, em casa sozinha, a pessoa não vai aprender não, porque tem coisa que só acontece na igreja, e o Espírito Santo, eu creio, que dá capacidade ainda maior da gente arquivar essas coisas, porque essas coisas acontecem em um ambiente favorável, mais favorável ainda do que quando nós estamos sozinhos, certo? Então isso é muito importante. Nunca deixe de estar na igreja. Vocês sabem que a nossa igreja, ela está com esse problema numérico, mas em nome de Jesus, sabe quem vai reverter isso? Em primeiro lugar, o Senhor. Amém. Depois cada um de nós. Amém. Deus usa, né? Olha só o nosso amado irmão Luciano. Quem diria, né? Assim, que o nosso irmão Luciano voltaria, mas ele voltou, né? Ele deixou saudade, pastor, quando ele saiu. Ele deixou alegre quando... Exatamente, porque ele sabe disso. Toda vez que eu encontrar você, né? Então pastor, isso, irmão, sabe o que acontece? Tem dia que a gente lembra, que às vezes a gente até chora, assim, quando o irmão volta, né, sozinho, pensando, ele fica tão alegre, às vezes orando, oh Senhor, que alegria, o irmão voltou, assim como o filho pródigo, né, quando voltou, o pai fez festa e o recebeu. Então, irmãos, tem que haver isso, né, porque na verdade, a gente aprende, a nossa igreja é uma igreja que prioriza o conhecimento, é lógico, faz parte da sabedoria, conhecer a palavra, mas se essas coisas, elas não estiverem apontando para esse amor relacionamental, infelizmente vai lá. Aí nós vamos cair lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós podemos ter tudo, se nós não tivermos amor, de nada vai valer. Temos que ter cuidado para que tudo que a gente assim estiver fazendo, tem que ter cuidado para que as coisas que a gente estiver fazendo não sejam coisas que não apontam para a edificação irmanal. Quando você faz assim, Deus se alegra muito. E você vai produzir cada vez mais, porque Deus quer isso. E onde nós descobrimos isso? Na palavra de Deus. Não é revelação de ninguém, não é revelação minha. Eu estou seguro que eu estou falando, que
porque eu não parto da minha revelação, parto da revelação de Deus. Amém. É por isso que eu tenho segurança no que eu estou falando, entendeu? Nesse sentido, quando é a palavra, nós sabemos, nós temos aprendido que a vontade de Deus é que os irmãos sempre estejam unidos o máximo possível. Sabe por quê também? Qual que é a igreja que vai subir? Que vai ser a igreja celestial. Aqui permanecer na palavra. Exatamente. Então a gente tem que investir nesse projeto da terra. Se coloca sobre os seus pés, amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que assim nós terminemos a semana e comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no encorajamento, nesse ânimo ali, meu Pai, que haveria no coração do apóstolo Paulo, caso Filemon fizesse o que ele pediu, e eu creio que ele fez. Que haja esse ânimo em nosso coração, meu Pai, essa interação, essa comunhão. Assim eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Vamos embora, nós já vai de Cristo, também vamos lá, para terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe com tudo. Amanhã está bem demais. Amanhã está bem demais. Viu? Eu acho que é por conta de. Não sei, eu não sei. É porque igual eu já tentei falar com ele. Irmãos, a esposa estava meio assim hoje, os problemas que ela não dá satisfação específica. Mas isso aí já está. Está todo mundo bem. O senhor também eu acho que está. Visivelmente está bem. Não diga um pouco, tá? Bom, irmãos, vamos marcar, eu vou falar bem, né? Sem marcar, semana para março que vem, tudo na casa do mundo esse ano. Vamos levar uma boa, assim, vamos fazer, tá? Eu vou estar passando o deixa que acabou, vai acabou, o café para ele pedir o café, o café é possível, já vai levar a boca comigo também, café, não é a boca comigo. Já vai levar o café. Receber direito. Não, tem que se marcar. Essa semana te fala bem, tá? Esse domingo agora, próximo, vai ser cacete. Hoje é que dia? 24, 25? Não, hoje é 25. 25? Esse mês é Ó, esse mês é quanto? 31, né? Na outra semana. Não, porque não. Se é 31 vai dar, 31 vai dar o quê? 31 vai dar na sexta. Primeiro vai dar no sábado, dia 2 de domingo. Eu estou tomando uma coça desse telefone. Domingo que vem é primeiro? Ou 2? Olha aí, pessoal. Estou passando para você lá. Estou tomando uma coça desse telefone. 26, 17, 28, 26, 17, um pouquinho aí, né? é esse mesmo. Ontem você vai marcar. Você? Dia 25, Tá beleza. segunda 26, terça 27, quarta 28, quinta 29, sexta 30, quarta 30. Sábado, domingo. Domingo comigo. Porque eu não veio. Deve. Não quer falar crédito ou deve só para crédito? Eu ia esse não semana para casa da sentação. Não, Você pega uma documentação lá, eu preciso pegar o cartão. Então, aí o que eu faço? Eu não uso esse negócio, eu preciso ver no banco. Eu transporto no semana que eu posso ver. Eu não acho que possa acontecer e orar assim, realmente você essa paga que você faz, você orar assim. Aqui, eu tenho um convite aqui, e ele fala assim, vamos comprar um X0 de ciência. Agora, Ué? bom. A última vez
A última vez que você falou assim, Mas você vai ter a porta aberta. a última vez que você me ligou, você falou assim, ó, pai, o senhor está te mandando assim. Você faz sacrifício? Faz sacrifício. É zero assim. Por isso que eu estou morando. Pode ir, pastor. Chega um tempo da Marcos, o cara chegou e falou assim, pô, rapaz, você tá com mais não pode apontar em 50, já foi. Não, eu tô pegando muito o pé dele. Ele nem louvar, tá quem louvar. Você viu que ele tá bem? Vem,